aqui um vídeo que mandaram, né? Vou pescar um vídeo aqui, deixa eu compartilhar aqui o vídeo para ti, para que tu possas acompanhar. Esse vídeo está aqui na download, deixa eu ver. Então, como que pode estar Moisés em condições eternas, glorificados, tanto ele quanto Enoque e Elias, se o juízo investigativo só veio a começar no século XIX? Então, esses personagens, tanto Elias, Moisés como Enoque, como encaixar eles estarem salvos antes do juízo investigativo? Então, eles foram salvos sem o processo de investigação? Antes de ser feita a investigação, eles já foram salvos? Como você vai explicar isso? Porque no direito nós temos a ordem processual. Tem a ordem do inquérito, que é feita a investigação, é feita a colheita de provas. Depois é apresentado ao magistrado, quando é proposta a ação pelo Ministério Público. Então o magistrado ele julga em cima das provas que foram colhidas no inquérito. Aí no caso do juízo investigativo, ele funcionaria como inquérito. Para os adventistas, na questão de Moisés, ele já teria sido ressuscitado antes do juízo investigativo. E repito, esse problema não é da ortodoxia cristã, porque a ortodoxia cristã não crê nesse juízo investigativo. A ortodoxia cristã diz que tudo já foi resolvido na cruz. Na cruz já foi dado fim ao pecado, atingido de forma atemporal, seja passado, presente ou futuro da cruz. Os pecados foram cancelados no madeiro, com o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Como encaixar essa situação de Moisés na situação de salvação, sendo que o juízo investigativo só começou no século XIX? Vou aguardar os adventistas responderem. Beleza, posso responder? Sim. Cara, excelente pergunta, muito ampla e muito difícil de responder, mas a gente vai tentar, tá? O que acontece? A doutrina do juízo investigativo, ela está construída sobre as bases cristãs clássicas a respeito da doutrina de Deus e de Cristo e tudo mais. Então, quem é Deus? Deus é o Criador, onisciente, onipotente, onipresente, que antes da criação do universo já sabia tudo o que ia acontecer, e por que ia acontecer e como que ia acontecer, em função da sua onisciência e da sua presciência absoluta, de maneira que Deus lá na eternidade passada, ele já cria todas as coisas, levando em conta todas as decisões de todas as pessoas, em função de todas as realidades. E aí é um panorama mais amplo da discussão da doutrina da predestinação, da presciência e tudo mais. Tá? O Adventismo é uma religião arminiana, contraposta ao calvinismo nessas questões, e que vai defender aí a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a sua presciência absoluta em relação a todas as coisas. Então, o que acontece? Antes da criação, Deus já sabia que iria criar, iria dar liberdade às criaturas, elas iriam cair em pecado, e a única forma de resolver o problema do pecado era o sacrifício daquele que é um com Deus, o próprio Cristo, e que iria se encarnar, iria viver uma vida sem pecado, iria entregar a sua vida sobre a cruz, iria redimir a humanidade dos pecados, e em seu nome seria pregado o perdão dos pecados. Ocorre que essa mensagem ou essa realidade ela não seria unicamente algo da relação histórica de Cristo para frente, mas ela também alcançaria o passado. Então, por exemplo, quando Moisés institui os sacrifícios de animais lá no santuário da terra, ele já está exatamente contando essa história através desses símbolos. E o que acontece ali? O pecador israelita que leva o sangue do cordeiro e derrama o sangue e vai lá e leva o sangue para o santuário, dia da expiação, não sei mais o que, ele é perdoado do seu pecado, ele é expiado, ele é tudo mais, mas em função do que Cristo faria no futuro, porque o sangue do animal não é suficiente para perdoar o pecado do pecador. O livro de Hebreus vai dizer isso claramente. Então, tudo o que acontece na dispensação do Antigo Testamento, vamos chamá-la assim, conquanto a gente não seja dispensacionalista, ocorre sob a prefiguração daquilo que Cristo iria fazer e já com a aplicação prática daquilo que ele só vai conquistar na cruz do Calvário depois, historicamente falando. Todavia, já existe a presciência absoluta de Deus de que isso vai acontecer, ele não vai falhar, ele vai morrer, ele vai ressuscitar e vai resolver o problema.
Em função disso, Deus ele já deu várias bênçãos antecipadas no Antigo Testamento em função disso. O próprio perdão dos pecados dos israelitas era algo desse tipo, a própria ressurreição de pessoas antes de Cristo era realidade em relação a isso. Todavia, é importante dizer que as ressurreições que existem antes de Cristo, elas são um pouco diferentes em tese do que seria uma suposta ressurreição de Moisés, porque essas pessoas voltam a morrer, e em tese Moisés não voltou a morrer, caso realmente ele tenha ressuscitado, beleza? Então esse é um problema. Todavia, existem ressurreições que acontecem antes da ressurreição do próprio Cristo. Mas elas só acontecem pelo poder do próprio Cristo, que é a vida, é a ressurreição e a vida e tudo mais. Ele já era tudo isso mesmo antes de morrer e ressuscitar. Aí é a questão da sua identidade, da sua glória, da sua pessoa e tudo mais. O que nós vamos dizer é que essas coisas são exceções da regra. Todavia, ainda assim, o juízo final vai acontecer. Ele vai acontecer nos termos em que a Bíblia diz que ele vai acontecer, que vai ter o registro dos livros, vai ter a análise dos livros, etc. E em função do que se acha encontrado nos livros, as pessoas serão julgadas segundo as suas obras, algumas serão salvas e outras vão se perder. O fato de existirem exceções em relação a esse processo, como no caso Enoque, Elias e Moisés ressuscitado supostamente, não nega a questão da doutrina. É igual, por exemplo, dá um exemplo para terminar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todavia tem uma exceção, que é Cristo. Agora, essa exceção não destrói a doutrina que todo mundo peca, ela só tem uma exceção. Da mesma forma, nesse sentido, Moisés, em tese, é uma exceção, Elias e Enoque também são exceções à doutrina do juízo investigativo, mas na nossa visão isso não nega a doutrina, tanto quanto a exceção de Cristo ser sem pecado não nega a doutrina da depravação total. Então, em tese, o que poderia ter acontecido com Enoque, com Elias e com Moisés ou com qualquer outra pessoa que foi salva nesse contexto como um todo? Houve uma aplicação prévia daquilo que Cristo faria posteriormente, demonstrando, inclusive, que Deus não está preso nessa, vamos pensar assim, nessa cronologia escatológica que a gente pode inventar e pensar e deduzir e estudar a partir da teologia sistemática do estudo da Bíblia, ok? Então, em tese, o que acontece é que Moisés é ressuscitado pelo poder daquele que é a ressurreição e a vida do próprio Cristo. Todavia, existiria uma implicação teórica caso Cristo viesse a falhar na cruz do Calvário, que iria ser que as pessoas que já tinham ido para o céu iriam se perder, iam ter que descer de lá, porque não ia ter redenção para elas. Não sendo esse o caso, elas continuam lá no céu sob a base do fundamento da redenção que Jesus realizou por elas. A doutrina do juízo investigativo não tem nada que dizer contra isso. Então, aí que é o problema dos adventistas, porque o Nício Cremos fala uma coisa e eles dizem outra. Os adventistas têm que debater assim, tem o de fato e tem o de direito. Então ele disse que a cruz, que da mesma maneira ela atinge de forma atemporal, o juízo investigativo também atingiria de forma temporal, mas os adventistas dizem que é uma etapa de julgamento, né? É o julgamento. Então a resposta dele ficou coerente com o que ele acredita, mas não com o que os adventistas pregam, né? Tanto que depois ele prosseguiu lá em outras partes do debate, ele dizendo que o argumento dos adventistas é esse, né? Que é para prestar contas para o cosmos, né? Prestar conta para toda a criação e para os seres dos outros mundos, né? E que Deus já teria, né? Que é uma prestação de contas. Então não teria nada a ver com a expiação, a questão do juízo investigativo. Mas já para ele responder a minha pergunta, ele utilizou o argumento da expiação, porque a expiação da cruz atinge a todos os tempos e todas as épocas, então o juízo investigativo também atingiria todos os tempos, todas as épocas, então Moisés, Enoque e Elias não precisariam passar pelo julgamento. E por isso que eu disse, essa questão aí do Ezequiel Gomes foi um tiro no pé dos adventistas. Dá para usar isso aí bonito. Então ali a questão do juízo investigativo também não teria a ver com a expiação, porque estaria depois da cruz. Só que quando ele respondeu para mim, dizendo que o juízo investigativo atingia o passado, da mesma forma que a cruz também atingia o passado, ele está colocando o juízo investigativo como parte da expiação. Agora, a grande arma deles é a simpatia, é ser bonachão. Por exemplo, o Sérgio Monteiro é aquele bonachão, né? Aquele tiozão do churrasco, né? O Sérgio Monteiro. O Adolfo, o pirata, palhaçada, o alegre lá, aquele que bebe uma cervejinha a mais e alegra todo mundo.
E o Ezequiel Gomes é o gente boa. É o gente boa, o amigão. E o Rodrigo Silva é aquele genro que todo parece o bom moço. Assim, os adventistas agora estão assim. Eles só conquistam porque eles são caras legais. São gente boa, são simpáticos. Eles sabem cativar as pessoas, eles sabem agradar. Então, por esse lado aí de simpatia deles, eles acabam conseguindo muitas pessoas. O que é falha do nosso lado, né? A gente do nosso lado não é assim. Né? Por exemplo, o Ezequiel Gomes, ele poderia por que eu vou lá num canal que não tem nem 1000 inscritos, não é um canal monetizado, por que eu vou para lá? Ele poderia ter pensado assim. Então, teria tudo para o Ezequiel Gomes dizer, olha, eu não vou participar desse canal, ali só vão me atacar. Né? O canal não tem nem 1000 inscritos, não é nem canal monetizado, então eu não vou para lá, não vou participar disso. Os adventistas, eles sabem cativar isso. O Rodrigo Silva, ele sabe fazer isso. O Ezequiel Gomes sabe fazer isso. Eu não sei se é influência daquele livro Estudando Juntos. O livro em si não deve ser, né? Porque eles devem ter, se a gente pode dizer, igual uma cadeira de faculdade, né? Eles devem ter alguma cadeira lá de ensinando a cativar as pessoas. Porque não é possível, gente. Isso aí, os adventistas, eles não tem um deles que não seja assim. Porque eles sabem cativar as pessoas, eles sabem agradar. Então, por esse lado aí de simpatia deles, eles acabam conseguindo muitas pessoas.